Fala galera, boa noite, tudo bem? Continuando então o nosso mini curso de introdução à modelagem aplicada à drenagem urbana. Hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de modelos hidrológicos, e aí focando, na questão da hidrologia urbana, tá ok? Vou fazer uma breve introdução aos dois modelos que nós vamos utilizar, que são o ABC6, Análise de Bacias Complexas, e o SWIM, tá ok? Vamos lá. Então, o objetivo dessa aula é a gente conhecer o conceito de modelagem e simulação hidrológica, conhecer também as principais classificações de modelos hidrológicos e começar a aprender a usar o ABC6, tá ok? Bem, a gente precisa ter claro qual que é o problema, qual que é o fenômeno, né, lembrando da primeira aula, que nós estamos querendo modelar. Né? Você pode observar aqui no desenho da esquerda uma representação de um canal que tem na sua saída, né, no seu exutório, ponto F, e aqui à direita a gente tem a representação do hidrograma dessa bacia. Observe que essa bacia tem alguns loteamentos, né? A, B, C e D, tá ok? É claro que essa bacia ela sofreu um processo de ocupação, né? Podemos imaginar que primeiro tenha sido ocupado o loteamento, as regiões do loteamento A, loteamento B, depois C e D, tá ok? Bom, quando essa bacia ainda não estava ocupada, o hidrograma da bacia era esse pontilhado, tá ok? Que a gente chama de hidrograma natural, ou hidrograma de pré-desenvolvimento, tá? Se a gente implementa um loteamento que vai, de uma certa forma, impermeabilizar o solo, então, à medida que a chuva caía e infiltrava, quando era natural, agora a chuva cai, parte infiltra e parte escoa. Isso vai contribuir no escoamento aqui do canal, certo? E aqui no ponto F a gente consegue observar isso, um aumento do nível da água, né, um aumento da vazão devido ao escoamento superficial, tá? Então, interessante então que se eu tiver implantado o loteamento A, o hidrograma vai subir, né? E o pico antes, na condição natural, que era aqui, nesse ponto, ele vai ser um pouco antes. Então, além do aumento da vazão e da vazão do pico de hidrograma, que é a vazão máxima que vai ocorrer, há também esse pico ele ocorre mais cedo, ele ocorre antes do que ocorrer na condição natural. E esse processo ele vai sempre, observa, né, evoluindo, tá? À medida que eu vou implantando os novos loteamentos, o hidrograma, considerando A e B, aumenta e o pico também chega num tempo menor. Se eu tiver loteamento A, B e C contribuindo juntos, então vazão de pico maior e também o tempo de pico, ou seja, o tempo que a água leva para se concentrar aqui no ponto F é muito menor. Então, à medida que a gente vai impermeabilizando o solo, a gente vai aumentando a vazão de água e também vai fazendo com que a água chegue mais rápido no nosso ponto de interesse. Tá ok? Então, aqui nós vimos o hidrograma. Tá? Já é tempo de base, vazão de pico, né? Normalmente tem essa forma, a curva, correto? A água começa a escoar, chega no máximo que é o pico, e depois ela vem com o processo de recessão. Muito bem. Essa visão do hidrograma é uma visão mais macro, para a gente ter uma ideia do impacto que o escoamento e a impermeabilização, o escoamento devido à impermeabilização vai ter no canal. É claro que a gente pode pensar de uma maneira mais pormenorizada, né, no que está acontecendo com as superfícies permeáveis ou impermeáveis, né? Se a gente
pensar em duas abordagens, né? A abordagem da canalização, como está aqui, e a abordagem da reservação, como está desse lado direito, tá ok? Então, a precipitação cai sobre as superfícies, telhado, calçadas e etc., né? Se a gente tem um sistema de drenagem urbana implementado, logo essas vazões, essa água que cai aqui e escoa, ela vai contribuir e vai começar a aumentar a vazão no tubo de drenagem, nos coletores, né, e também nas galerias como um todo, certo? Então, esse paradigma, né, da canalização, ele vai gerar esse tipo de hidrograma, ou seja, a água cai rapidamente, ela já é levada pelas tubulações e lá jusante nós vamos conseguir observar um hidrograma com um pico que acontece rápido e com uma alta vazão de pico, então picos elevados. Aí isso vai contribuir para o corpo receptor, né, para o canal principal. Agora, se a gente pensa que a gente pode retardar um pouco esse fenômeno do escoamento rápido por meio de armazenamento, por exemplo, né, utilizando armazenamento da água da chuva, utilizando bacias de infiltração ou utilizando superfícies permeáveis, certo? Isso vai retardar com que a água chegue tão rápido, né, a jusante, ok? Então a gente pode implementar, além dessas medidas mais in loco, né, in situ, a gente pode implementar, por exemplo, um reservatório de detenção, né, num canal principal. Essa detenção ela vai retardar um pouco o escoamento, vai armazenar água e vai fazer com que o tempo de concentração da bacia aumente. A água vai demorar mais para chegar a jusante. Tá joia? Ou ainda usando, né, pavimentos permeáveis, canaletas permeáveis. Tudo isso vai retardando o escoamento da água, de tal forma então que o pico, em vez de crescer aqui, ele começa a ser retardado, né? Começa a ser amenizado, começa a ser amortecido, né? Então os picos são reduzidos, tá joia? Isso com certeza pode facilitar a prevenção a eventos de inundação, correto? É interessante esse gráfico, é um gráfico, observa, né? Um cara chamado Leopold, de 1968, Hydrology for Urban Land Planning, e ele mostra para nós o incremento dos deflúvios por causa da impermeabilização, né, e implantação de sistemas de drenagem. Então você tem aqui desse lado, né, a porcentagem da área servida por sistema de drenagem e aqui a porcentagem da área impermeável. Esses valores aqui dessas curvas, de 1,5 até 6, são chamados valores R, que nos dá essa relação aqui, né? Da relação da descarga pós-urbanização com relação à descarga da pré-urbanização, ou seja, quantas vezes aumenta a descarga ou a vazão de pico em função da área impermeável e da área servida por sistema de drenagem, né? Então, uma bacia que tem um aumento aí para 60% da área de área impermeável, né? E uns 40% da bacia servida por sistema de drenagem, aumenta o pico de vazão em 3 vezes, né? Então, esse gráfico é interessante para mostrar o impacto, né, que a impermeabilização gera no escoamento superficial. Muito bem. Relembrando então a aula anterior, nós vimos que os modelos são representações da realidade, né? Procuram simplificar os processos reais e são utilizados aí para análise de cenários, certo? Em se tratando de modelos hidrológicos, nós vamos verificar que os modelos eles podem representar normalmente parcialmente, né? Via de regra representa parcialmente o ciclo hidrológico ou ainda o ciclo hidrológico total, mas sobretudo drenagem urbana a gente trabalha com modelos que acabam representando parcialmente o ciclo hidrológico. Nós vamos ver isso com mais detalhe a seguir. A gente precisa ter um vocabulário
né, uma noção sobre a classificação dos modelos matemáticos de simulação hidrológica. Tá? A gente pode enumerar aqui algumas classificações. Eles podem ser classificados em modelos que simulam eventos ou modelos contínuos, que simulam, né, bastante tempo. Eventos de longo tempo, por exemplo, em vez de só um evento de chuva, simular vários dias de chuva. Os modelos agregados distribuídos, empírico e conceitual, determinístico e estocástico, quantidade e de qualidade da água. Vamos dar uma olhada em cada um. Então, como eu já comentei, os modelos podem ser de eventos, que simulam só algumas partes do ciclo hidrológico e simulam eventos de chuva, né? O ABC6 está dentro desse aspecto. O SWIM também simula eventos de chuva. Aqui falta um M, né? Em vez de SWWM, SWMM. Nós vamos ver depois o que significa essa sigla. Também tem o modelo IPHS1, o software IPHS1, que é multimodelo, tem vários modelos hidrológicos embutidos também, que simula eventos. Tá? O SWIM ele não simula só eventos, ele pode simular uma série mais longa, tá? Mas via de regra a gente utiliza para simular eventos também. E ainda podem ser contínuos, né? No caso do SWOT, do SMAP, do SWIM. Tá joia? Então aqui tem uma telinha de cada um deles. Esse aqui é uma tela do ABC6, essa aqui é uma do SMAP, tá? SMAP tem na sua versão mensal, se eu não me engano, né? Ele tenta simular outros aspectos, várias partes, né, do ciclo hidrológico. Tá? Os modelos podem ser agregados ou distribuídos, tá? Os modelos agregados, eles consideram a bacia hidrográfica como um único elemento, como se fosse um bloco, né? Como se fosse uma única unidade, como se todos os elementos, por mais que fossem diversificados, né, e uso do solo diferente em cada parte da bacia, a gente vai tentar representar isso de forma única, né? A gente não consegue representar a variabilidade de uso e ocupação do solo em modelos agregados. Agora, diferentemente dos modelos distribuídos, a gente consegue avaliar, mensurar cada parte da bacia hidrográfica. Claro, isso vai depender da discretização espacial, como a gente falou na aula anterior, né? Então, por exemplo, modelos com base SIG, né, sistemas de informação geográfica, você pode aplicar as equações de escoamento para cada pixel do modelo, por exemplo, né? Claro, isso vai depender da resolução espacial do modelo. Tá joia? Então vamos lá. O ABC6, por exemplo, é um modelo agregado. O SWIM também, só que o SWIM você pode tentar repartir a bacia, né, em várias subbacias. O ABC6 também você consegue tentar dividir em várias subbacias de tal forma que cada subbacia seja representada. Vamos lá. Classificação dos modelos matemáticos, continuando. O modelo pode ser empírico ou conceitual. Normalmente, muitos modelos podem ser deduzidos de observações, né, de dados de diversas bacias, tá ok? Então, a partir da experiência de campo, dos dados coletados no monitoramento hidrológico, né, de chuva, vazão e etc., a gente pode desenvolver alguns modelos. Isso é o chamado modelo empírico, tá? Via de regra, para uso de transformação de chuva em vazão, por exemplo, o método do hidrograma unitário sintético, tá, de Snyder. Agora, modelos conceituais são aqueles que, via de regra, utilizam as principais equações da hidráulica, tá ok? Ou modelos ainda de amortecimento em canais, e utilizam, via de regra, equações da continuidade e da quantidade de movimento, que tem uma breve explicação no capítulo 2 da apostila, tá joia? Ao longo dos exercícios e da prática eu vou falando um pouco dessas equações, vou mostrando alguns termos que são importantes a serem considerados. O modelo ainda pode ser determinístico ou estocástico. A diferença do estocástico é que ele considera a questão da aleatoriedade dos processos, então você tem, via de regra, um termo
de erro no modelo, que deve à aleatoriedade dos processos mesmo, tá? E aí você pode trabalhar em termos de probabilidade estatística, certo? E aí o determinístico ele vai gerar sempre um valor que você acredita que aquele valor gerado de vazão, né? Vazão de pico, por exemplo, é um valor determinado e aquele valor é o real. Já o estocástico ele vai considerar a variabilidade em torno de um valor médio. Por exemplo, se eu utilizar uma função gaussiana, né, aquela que tem a forma do sino, você tem ali a média, né, no meio, mas em torno da média você vai ter outros valores, né, dado um desvio padrão. Os modelos ainda podem simular, para além da quantidade, simular a qualidade. Né? Modelos como o SWIM, por exemplo, simulam também a qualidade da água nas tubulações, né? Na rede de drenagem. Tá joia? Muito bem. Aqui a gente tem um mapinha aí com algumas indicações dos modelos, né? Ao longo aí do planisfério, né? Essa imagem e alguns outros detalhes dessa apresentação foram utilizadas da apresentação de um professor da USP. Então, esse slide aqui, ele é cópia de um slide desse professor lá da USP, da Poli da USP, que trabalham e continuam desenvolvendo o modelo ABC6, tá ok? Vamos lá. Então aqui a gente tem, por exemplo, o ABC6, né? São Paulo, IPH S1 lá do Rio Grande do Sul. Você tem nos Estados Unidos modelos REC, né? Que é do Corpo de Engenheiros das Forças Armadas dos Estados Unidos. Tem o REC HMS, que simula bacias, tal como o ABC6, o IPHS1. Tem o REC RAS, que é próprio para canais, né? O SWIM, aqui da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, tá? O modelo Stanford, modelo Kineros, o ITR 55, que é o antigo SCS, CN, nós vamos ver a aplicação dele, tá? Enfim. Em breve eu vou mostrar para vocês onde baixar o ABC6. O ABC6 ele começou a ser desenvolvido em 85, tá? E já está aí na 6ª versão. Ele chama análise de bacias complexas. Você pode trabalhar com bacias múltiplas, tá ok? E ele é bastante utilizado, inclusive, para simulação e diagnóstico, previsão em macrodrenagem. Em São Paulo tem várias experiências de uso dele, né? E o Departamento de Água e Esgoto São Paulo, em parceria com um laboratório que mantém o software, desenvolveram um ABC da DAE, quer dizer, um ABC próprio com os parâmetros ajustados lá para São Paulo, né? Então, muito utilizado por consultorias, empresas públicas e privadas, instituições de pesquisa, e também ele foi pensado inicialmente como um recurso didático, né, para se aprender e se aplicar à hidrologia urbana, tá joia? Então, o que é possível fazer? Embora ele seja um modelo mais agregado, é possível você subdividir a bacia, né, de tal forma que você tenha várias subbacias, e cada várias subbacias dessas se torna então uma nova bacia, e você pode fazer uma rede de subbacias para poder tentar melhorar a simulação da sua bacia hidrográfica, de tal forma que você consiga representar aí a variabilidade de uso e ocupação do solo, tá ok? Então, você consegue representar não só o escoamento superficial em bacias, mas também consegue representar reservatórios, tá joia? É claro que o nosso interesse é sempre achar o hidrograma, né? Ou seja, o gráfico que nos dá o escoamento superficial. Bom, isso aqui seria um ciclo hidrológico completo, né? A partir da precipitação,
parte da precipitação cai na superfície do solo, tá ok? Que vai gerar evaporação em contato com a vegetação e absorção. Pela vegetação você gera a evapotranspiração, tá ok? Essa superfície do solo, dependendo de sua porosidade, tensão das partículas do solo com a água, etc., pode promover uma maior infiltração. Isso pode ir para o subsolo se percolar, ou seja, em termos mais, né, em profundidade do solo, pode alimentar aquífero, né? Isso vai depender aí da capilaridade, né? Dos efeitos de tensão dentro do solo. E pode gerar também escoamento superficial, né? É claro que ainda pode ter evaporação aí dentro dos copos d'água, de reservatórios, dos canais. E o escoamento superficial vai gerar uma vazão superficial que vai alimentar os rios, né? E aí você tem o cálculo da descarga total na bacia, tá ok? A gente pode tentar simplificar, né? Lembra que eu estava falando sobre a modelagem e você tenta simplificar para representar, mesmo que com um certo erro, né? O seu problema. Então, o ABC6 vai modelar um ciclo hidrológico parcial. Então, você entra com a precipitação, consegue avaliar com parâmetros a superfície do solo, uso de ocupação, etc. Ele vai simular o processo de infiltração que vai alimentar o subsolo. A evaporação aqui, né, é possível representá-la a partir dessa perda de água, né, diferença entre precipitação e infiltração. Tá joia? Isso vai gerar uma vazão superficial, tá ok? Observem que muitas coisas foram anuladas, né? Então, é uma simplificação, tá? Mas é possível tentar ajustar um hidrograma da bacia, né? Ou seja, um modelo hidrológico para a bacia, para o escoamento em áreas urbanas, mesmo com essa simplificação. Claro, outros modelos mais complexos, mais completos, vão dar conta de simular essas outras partes do ciclo hidrológico, tá ok? Swim, por exemplo, ele consegue modelar mais fenômenos que esses do ABC6. Então aqui a gente tem uma rede esquemática, né, do ABC6, certo? Então você consegue simular as bacias e reservatórios, tá joia? Então é claro que na hora que a gente abrir o software vai ficar melhor, mas tem várias aqui indicativos do que o software faz, né? Então você tem que inserir dados de precipitação, isso pode ser inserido a partir das equações de intensidade, duração e frequência, né? Nós temos uma lá para Campo Grande, que é a do plano diretor de 2008, tá ok? Precisa do tempo de concentração, a infiltração para cálculo da chuva efetiva, ela pode ser feita pelo método de Greening-Ampet, do SCS, de Orton. O hidrograma pode ser gerado, né, a partir de alguns métodos, tá ok? Aqui, por exemplo, o método de Clark, tem o método do SCS, método de Santa Bárbara, como nós vamos ver. Tá joia? E o tempo de concentração pode ser gerado aqui, ó, por várias equações, tá? Muito bem. Quais são os principais métodos utilizados para separação do escoamento superficial? A gente precisa ter uma coisa clara, que é parte da chuva vai infiltrar e parte vai escoar. Então essa parte que vai gerar escoamento superficial a gente chama de precipitação efetiva. Então para a gente gerar um hidrograma de escoamento superficial na bacia, a gente precisa calcular essa precipitação efetiva. Então a gente precisa tirar as perdas iniciais, né, as perdas por infiltração, por exemplo, para verificar qual a quantidade de fato de água que vai escoar na bacia e vai alimentar os rios e pode gerar inundação e etc. Então existem algumas formas da gente calcular essas perdas, né? Sobretudo devido à infiltração ou armazenamento da água no solo, tá? Então nós vamos perceber que tanto no ABC6 quanto no SWIM,
são utilizados os métodos de Orton, o método de Green-Umpet e o método do SCS, tá? E eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles agora. Lá no capítulo 3 da apostila, a gente tem uma descrição um pouco melhor, né? Inclusive com tabelas de sugestão de valores, estimativas e exemplo. Tá, ok? Então, o método de Orton ele é baseado na seguinte situação. À medida que se começa a chover e a intensidade da precipitação é maior que a capacidade de infiltração de água no solo, você vai ter, então, um processo de infiltração que é possível ser ajustado por uma curva exponencial, né, ao passar do tempo. Tá? Então, com o passar do tempo, essa capacidade de infiltração no solo, a taxa de infiltração no solo, ela vai sendo reduzida, porque o solo vai começando a absorver mais água e os poros livres, né, os espaços livres, a porosidade do solo vai sendo preenchida por água que está infiltrando. Então, ora, se tem mais água acumulada no solo ao longo do tempo, então a taxa de infiltração, a capacidade de infiltração vai sendo reduzida, tá? E ela vai sendo reduzida de forma exponencial, ok? Então, a equação básica é a taxa de infiltração em qualquer tempo é igual a uma taxa, a taxa da infiltração final, tá ok? Ou seja, lá quando é a taxa mínima de infiltração, né, depois que o solo já está saturado, mais F0 menos FC, F0 é a taxa de infiltração inicial, ou seja, a capacidade de infiltração no solo, né, no tempo inicial de chuva, tá ok? Vezes E elevado a menos KT, tá joia? Esse K é o coeficiente de decaimento dessa curva aqui, tá? É claro que ele é limitado pela condutividade hidráulica do solo, né? E nós vamos ver como a gente pode estimar esse valor K, tá? E T é o tempo decorrido da infiltração. O modelo SCS, que é bastante utilizado, ele é baseado na seguinte ideia. A precipitação efetiva, ou seja, aquela chuva que vai virar escoamento superficial, que é o que nos interessa, ela, depois que você tira uma parte de abstração inicial dela, tá? Chamado IA, esse IA, abstração inicial, ela é normalmente, quer dizer, supõe-se, né, inicialmente, que seja igual a 20% do armazenamento de água no solo, ou a capacidade potencial de infiltração de água no solo. Tá? Então, P menos 0,2 vezes S ao quadrado sobre P mais 0,8 de S. Tá? Esse S, então, é armazenamento na superfície, né, do solo. Tá joia? Isso vale, claro, para P, para valores de precipitação maior que 0,2 de S. Todas essas medidas são em milímetros, né? São altura de chuva, digamos assim. Né? Quem que é esse S? Ora, esse S é que justamente dá para nós a percepção do quanto de água está ficando no solo, né? Onde a água está sendo armazenada. Então, ele pode ser calculado por essa equação. 25.400 dividido por Cn menos 254. Esse Cn é o famoso curve number, ou número da curva, tá? Que vai depender do tipo do solo, tipo hidrológico do solo, uso e ocupação do solo, e também o grau de saturação do solo. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui a gente tem a tabela do software que apresenta para nós valores de CN, né? Tá vendo? Normalmente varia aí de 40 a 98, né, o valor de CN. Claro, quando o valor de CN, quanto mais alto o valor de CN, mais impermeável, né, ou maior, né, a possibilidade de se gerar escoamento superficial, tá?
Então, para cada tipo de uso do solo, você consegue verificar um valor de CN em função do tipo hidrológico de solo, que são 4, A, B, C e D. Tá joia? Então, esse tipo hidrológico do solo está relatado aqui, também tem lá no capítulo, né? Basicamente, o grupo A, o tipo A, são solos mais arenosos, tá? Com baixo teor de argila. O solo B são solos arenosos também, só que menos profundos que o grupo A e com mais teor de argila. O grupo C são solos barrentos, com teor total de argila de 20% a 30%. Tá? E o grupo D são solos mais argilosos. Tá ok? Então, observem que do A para o D, a capacidade de infiltração diminui, né? Porque quando o solo é mais arenoso, mais capacidade de infiltrar ele tem. Muito bem. E o valor do CN apresentado nessa tabela aqui é para sua condição de umidade 2. São 3 níveis, são 3 tipos de condição de umidade. Normalmente o que está tabelado é para a condição 2. E aí a gente pode utilizar, né, tabelas ou equações para corrigir em função das condições de umidade. Então, lá na tabela eu pego o CN, que é da condição 2 normalmente, ponho o valor aqui e calculo para a condição 1. Tá? Se eu quiser para a condição 3, eu utilizo o valor tabelado do CN, ponho nessa equação aqui e calculo. Bom, qual que é a diferença? Ó, a condição 1, normalmente são solos secos, quer dizer, as chuvas nos últimos dias não ultrapassaram 1 milímetro de total precipitado. A condição 2, que é o que normalmente está tabelado, é a situação muito mais frequente em épocas chuvosas. Né? As chuvas nos últimos dias totalizam entre 1 e 40 milímetros de total precipitado. E na condição 3 são solos muito mais úmidos, já próximo da saturação. Tá joia? Então, normalmente a gente tem essa condição, e aí, se precisar, a gente pode corrigir para a condição 1 ou condição 3. Tá joia? Lá na apostila tem uma tabela e também tem a equação mostrando como calcular. Muito bem. Uma vez que a gente consegue separar a chuva efetiva da precipitação total, por algum desses métodos apresentados, então agora a gente tem que gerar o hidrograma a partir desse valor de chuva efetiva. Né? Normalmente esse processo de geração do hidrograma, né, ele se dá por um procedimento matemático chamado convolução. Para cada instante do tempo você aplicar a chuva para gerar o escoamento superficial. Tá ok? Isso é muito comum para se gerar o hidrograma. Né? Então, o ABC6 ele apresenta 3 métodos para gerar o hidrograma. Tá? O médio Clark, o médio Santa Bárbara e o triangular do SCS. Tá joia? A gente vai se concentrar mais no triangular do SCS, que é largamente utilizado. Tá? Então, são hidrogramas unitários sintéticos porque a gente não tem os dados do hidrograma, a gente está gerando o hidrograma a partir de parâmetros da bacia e de uso e ocupação do solo, tá? Tendo apenas, basicamente, o dado da precipitação, né? Além dos parâmetros da bacia. Então, a gente está gerando hidrogramas sintéticos, porque a gente não tem dados monitorados de vazão, tá joia? Por isso é sintético. Muito bem, esse hidrograma unitário do SCS, ele foi desenvolvido pelo pessoal do Soil Conservation Service, hoje Natural Resource Conservation Service, tá, em 1957, que verificaram que os hidrogramas unitários podem ser aproximados por relações de tempo e vazão estimados com base no tempo de concentração e na área das bacias. E mais, que o hidrograma unitário pode ser aproximado por um triângulo. Interessante. Então, um hidrograma unitário triangular, né? Um formato simples, fácil de ser trabalhado, interessante. O que é unitário? Por que é unitário? Porque adota-se a ideia de uma chuva de 1 centímetro ou de 1 milímetro, né? Isso vai da aplicação.
tá? Mas a convenção é que seja de 1 centímetro normalmente ou de 1 milímetro, tá joia? Então, qual o efeito de escoamento superficial que 1 milímetro ou 1 centímetro de chuva vai gerar, né, na minha bacia? Se chover 1 centímetro, quanto de vazão lá no exutório da bacia eu vou ter, certo? É isso que o hidrograma unitário nos dá. Muito bem, aqui está um resumo do hidrograma unitário do SCS, né? Então você tem aqui a curva da chuva, né, ao longo do tempo, uma precipitação unitária, tá? Pode ser de 1 centímetro, 1 milímetro, enfim. O tempo de duração da chuva unitária aqui, TU, tá ok? No gráfico de baixo nós temos o gráfico da vazão, que é o hidrograma, tá? Esse hidrograma, chamado hidrograma triangular, tem esse formato, tá? E aí tem alguns parâmetros aqui para nós avaliar. Tem o TA, né, que é esse período de tempo, que é o chamado tempo de ascensão do hidrograma, certo? Quando a chuva começa a fazer efeito, começa a gerar escoamento superficial, então aqui começa a ser representado o escoamento superficial. Lembrando que o hidrograma unitário é só para chuva efetiva, tá ok? Não está representando aqui o escoamento de base do canal, tá joia? Só aquilo que foi gerado pela chuva. Muito bem. Tem uma outra parte, né, do hidrograma que é a parte de recessão, né? E aí o tempo de recessão TR, tá? Normalmente ele é dado igual a 2,67 do tempo de ascensão, tá joia? E isso para essa metodologia do hidrograma unitário do SCS. A soma desses dois, ou seja, o total de tempo de escoamento superficial, é chamado tempo de base. Tá bem? Tem um outro conceito que é o tempo chamado de retardo, tá? Que é entre supostamente metade aqui do tempo de duração da chuva, ou o centro geométrico da chuva, até o pico do hidrograma, tá? Isso é basicamente 60% do tempo de concentração da bacia. O tempo de concentração é o tempo que leva para a água sair do ponto mais longe da bacia, a água que precipita no ponto mais longe da bacia, chegar até o exutório, né? Então, existem várias formas para calcular o tempo de concentração. Lá no capítulo 2 da apostila, a gente apresenta algumas equações, tá? Então, o modelo do hidrograma unitário sintético do SCS é muito sensível, né? E uma alteração nele pode gerar bastante alteração no valor da vazão, tá? Muito bem, então esses são os parâmetros. E como é que calcula a vazão de pico, né? Aqui tem uma anotação para a gente ver a demonstração das equações. Eu vou falar brevemente, né? Então, o volume, né, a ser gerado é igual que a área da bacia vezes a precipitação, tá ok? Vezes 1000 aqui, por questão da unidade, tá? Mas o volume também é igual à área desse triângulo, né? Ou seja, o volume escoado de água é igual à área sob a curva, ou seja, a área do triângulo, tá? Que vai ser 3.600 vezes TB vezes QP dividido por 2. Né? Por que isso, né? É base vezes altura dividido por 2. Tá joia? Muito bem. Se nós juntarmos essas duas equações aqui, a gente vai isolar o QP e vai chegar que QP é igual a 2 vezes a área da bacia vezes a precipitação unitária, tá? Aquela chuva de 1 centímetro, de 1 milímetro, dividido por 3,6 de TB, tá ok? Sabendo que TB é igual a 2,67 do tempo de ascensão, tá? Já substituindo TB nessa equação aqui, a gente chega que a vazão de pico é igual a 0,75 vezes a área da bacia vezes a precipitação unitária, que se a gente considerar de 1 milímetro, a gente substitui aqui por 1, então
ela acaba desaparecendo aqui, dividido por 3,6 vezes TA, tá ok? E TA é igual ao tempo de duração da chuva, dividido por 2, tá joia? Mais 0,6 de TC, né? Então, toda essa parte que o TA é igual a quem? É metade da duração da chuva mais 0,6 de TC, tá ok? Então, esses são os parâmetros do hidrograma unitário que o software vai utilizar para fazer o cálculo da vazão de pico. Então, com 3 pontos, né? Você sabendo o ponto inicial aqui, sabendo o valor de TB e vazão de pico, você desenha o hidrograma triangular. Tem também chamado hidrograma curvilíneo, né? Que é uma aproximação para tentar deixar mais real, porque esse hidrograma unitário seria algo mais didático, né? Mas para a gente ter a noção do que está acontecendo. E aí o ideal seria utilizar o hidrograma curvilíneo, tá ok? Para cada valor correspondente aqui no hidrograma triangular, você aplica uma correção e vai acabar gerando um hidrograma mais curvilíneo, como a gente tem costume de ver, tá bom? Muito bem. Um exemplo aqui, construir hidrograma unitário para chuva de duração de 10 minutos em uma bacia de 3 km² de área de drenagem, comprimento do talveg de 3.100 metros, ou 3,1 km, né? Ao longo do qual existe uma diferença de altitude de 93 metros. Muito bem. Esse é um exemplo retirado de um livro, de uma apostila, do professor Walter Cornichon com a professora Rutineia Tassi. Ambos são lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá ok? Então, muito bem. A primeira questão é o quê? Calcular o tempo de concentração, né? Então, vamos calcular o tempo de concentração. Se a gente utilizar a equação de Kirpik, por exemplo, lá na apostila vocês vão poder ver uma lista de 12 equações, né? O tempo de concentração ele depende basicamente do comprimento do canal e da declividade do canal, tá certo? Então, com o comprimento do talveg aqui que é 3,1, certo? E a diferença de altitude 93, a gente consegue calcular a declividade. Então, tendo comprimento e declividade do canal, a gente calcula o tempo de concentração. Nesse caso, vai dar 1,25 horas, tá? A duração da chuva D é de 10 minutos, conforme anunciado, tá? O tempo de subida do hidrograma, TP, que é a mesma coisa do tempo de ascensão, né? Pode ser calculado a partir da duração da chuva e do tempo de pico, tá ok? Na elaboração do hidrograma unitário do SCS, admite-se que o tempo de pico é igual a 60% do tempo de concentração, como nós vimos aqui, né? Então, o tempo de acessão é a duração da chuva dividido por 2, mais 60% do tempo de concentração da bacia. Então, aplicando a equação, né? O tempo, então, de ascensão ou de subida do hidrograma é a duração da chuva de 10 minutos dividido por 2, mais o tempo de pico, que é o 0,6 vezes TC, tá ok? É isso aqui que deu 0,75. Somando tudo isso aqui, né? E colocando na unidade em horas, dá 0,83 horas, tá? O tempo de base do hidrograma aproximado é igual a TP mais 1,67 TP ou 2,67, né? TP, como estava aqui na equação. Esse TP ali do exercício é a mesma coisa que o TA nosso, tá? Então vai dar 2,22 horas. A vazão de pico do hidrograma unitário triangular, portanto, é só aplicar a equação. A equação qual que é? 0,75 vezes a área da bacia, vezes a precipitação unitária, que a gente vai considerar 1, dividido por 3,6 TA. 0,75 dividido por 3,6 dá 0,208, tá? Então, substitui 0,208 aqui, a área e o tempo de ascensão. Então, substituindo o valor da área da bacia e tempo de ascensão, a gente chega numa vazão de pico de 0,749 metros cúbicos por segundo para cada 1 milímetro de chuva, tá?
Então, 1 milímetro de chuva unitária gera um escoamento superficial com vazão de 0,75 m3 por segundo. Tá bem? E aí a gente pode desenhar o hidrograma unitário. Aqui a gente pode ver a tabela, né, a ser construída e o gráfico a partir dessa tabela desenhada. Tá joia? Vazão de pico aqui aproximadamente 0,75. Né? E aqui o tempo de base. Tá ok? Um exemplo aí resolvido para o hidrograma unitário do SS. O software BC6 vai fazer isso para nós e vai gerar o hidrograma curvilíneo também. Muito bem. Então, alguns elementos do software ABC6, tá joia? Que eu vou apresentar para vocês e depois eu vou ensinar como baixar o software e a gente vai dar uma mexida nele. Muito bem. O ABC6 ele faz a representação das bacias, né, a partir de nós, tá ok? Elementos de nós, que seria montante e jusante da bacia, dos reservatórios, pode ser um reservatório lateral, um reservatório inline, tá? Inline quer dizer dentro da linha do canal, da bacia. O reservatório lateral seria o que nós chamamos de offline, tá? E tem um elemento bacia, certo? Que é o que vai simular aí o escoamento superficial na bacia hidrográfica e também um trecho de canal natural ou artificial, tá joia? Então esses são os elementos, os objetos que compõem a topologia, tá ok, do software. Então ele tem essa cara aqui, você pode criar a bacia, né? Para criar a bacia você cria um nó a montante jusante, é possível criar as bacias. Então observem que você pode ter várias subbacias, uma sendo ligada à outra. Você pode simular reservatórios, inclusive, tá? Você pode entrar com os dados dos reservatórios, parâmetros do vertedor que faz com a água, a curva cota-volume, tá? E você pode, por exemplo, transformar um nó em um reservatório, tá? Se você quiser, né? Para poder simular reservatório na bacia. Você entra com os parâmetros dos modelos, né? Lembra que eu falei do hidrograma do SCS? Então você pode pedir para o programa calcular para você o hidrograma triangular do SCS, ele vai te dar na forma curvilínea também, tá joia? Ele exige de nós alguns parâmetros básicos, né, para o cálculo, que seria o intervalo de discretização dos cálculos, ou seja, a discretização temporal dos cálculos, nesse caso aqui de 30 minutos, ele vai fazer o cálculo para cada 30 minutos. Pede ainda o período de retorno, tá ok? Do evento de chuva. E o método de cálculo da chuva excedente, que são 4, Orton, Green-Ampet, índice Phi e SCS. Esses três, Orton, Green-Ampet e SCS, também são os mesmos utilizados pelo SWIM. Então, para além da separação do escoamento superficial, que vai nos dar a chuva excedente ou a chuva efetiva, nós temos que escolher também como construir o hidrograma, né? Que é um outro passo. E aqui ele dá essas três opções, como já vimos. Então aqui tem uma tela inicial de como inserir os dados da bacia, né? Ele pede a área impermeável, a área diretamente conectada, tá? Da bacia. No capítulo 2 tem lá uma explicação mais pormenorizada desses conceitos aqui e na aula prática nós vamos também trabalhar isso. Os dados de tempo de concentração, é possível selecionar algumas equações, né? Os dados do canal, da bacia, tá joia? Se eu quiser saber, por exemplo, algumas equações para o tempo de concentração da bacia, então ele me fornece aqui uma lista de equações e indica quais parâmetros, quais variáveis ou parâmetros eu preciso inserir para ele fazer o cálculo do tempo de concentração, tá joia? E aí ele consegue ainda, para o canal, né, para a superfície da bacia, indicar tabela de rugosidade de acordo com o tipo de cobertura de solo, tá, da bacia.
Então aqui asfalto muito liso, concreto, grama, cobertura dentro de capim, etc. Dá também para nós a possibilidade do cálculo da rugosidade de Manning, né? Então o cálculo é feito dessa maneira aqui, e aí você pode indicar os valores de acordo com a situação que você tem. Ele tem no banco de dados as equações IDF, aqui, curvas IDF, que são as equações de chuvas intensas. Nós temos para Campo Grande uma equação cadastrada, que é a equação do Plano Diretor de Drenagem Urbana, elaborado em 2008. Tá? Eu solicitei para eles incluírem no software e tem uns 2 anos que eles já disponibilizam o software com essa equação. Muito bem. Então, depois que a água cai sobre uma superfície da bacia, essa água tende a ir para, depois de escoar, para o canal. Então, esse retângulo é a representação de um canal. Pode ser natural ou o córrego, né, que sofreu alguma interferência, foi construído, etc. Tá? Artificial ou natural. Esse retângulo maior seria a bacia, ou uma parte da bacia, uma subbacia. E, via de regra, né, nós temos situações em que você tem parte da bacia com área permeável e parte com área impermeável. Né? Então, ocorre que quando a água cai na área impermeável da bacia, ou ela pode ir diretamente para o canal, que é o que nós chamamos de área diretamente conectada, ou seja, uma parcela da área impermeável da bacia que está diretamente conectada ao canal. Né? Isso é o caso, por exemplo, das áreas de residenciais, onde você tem água caindo no telhado, nas calçadas e vai para a boca de lobo, né? Corre pela guia, vai para a boca de lobo e já vai alimentar o canal, né? A rede de drenagem. Mas tem outros casos em que, antes de ir para a rede de drenagem, a água sai, né, do telhado ou das calçadas e vai para uma vala de infiltração, por exemplo, né? E aí só depois vai alimentar o canal. Tá joia? Então, essa é uma nomenclatura interessante para áreas de drenagem em ambiente urbano. No capítulo 3, a gente tem um exemplo resolvido, extraído do livro do professor Porto, lá da Poli da USP, tá? Que tenta dar uma aplicação, né? Uma aplicação mais prática de como isso aqui pode ser importante, de como isso vai impactar o escoamento, tá? Essa diferença entre água que é diretamente conectada e aqui é não diretamente conectada e passa por uma área permeável. Tá joia? Confiram lá o exemplo. Muito bem. Dado isso, né? A gente tem que preencher no ABC6 a área, a porcentagem de área impermeável, a porcentagem de área diretamente conectada, ou seja, dessa área impermeável, qual a porcentagem dela é diretamente conectada, tá ok? É claro que os parâmetros do CN vão nos ajudar a medir, né, a separar o escoamento, ou seja, transformar a chuva total em chuva efetiva, que vai gerar escoamento superficial, e aí a gente pode inserir o valor do CN, tá ok? Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com um método de Green-Numpet, né, ter uma tabela de equivalência entre o método de Green-Numpet, que pede aqui esse SF e o K, que é condutividade hidráulica, tá ok? E transforma no CN. Então o programa faz essa conversão, facilita o cálculo, tá joia? Em termos de reservatórios, a gente pode ter reservatório paralelo ao canal, então você tem aqui a situação do canal e um reservatório lateral, né? Um exemplo de reservatório lateral que a gente tem aí aqui em Campo Grande, né? Aí em Campo Grande, ali na frente do shopping, né? Você tem um canal e tem uma área, né?
que quando o canal ele enche, ele extravasa para o lado, né, lateralmente. Então, bem ali na frente do shopping Campo Grande tem, né, acho que foi dimensionado pelo Schettini, se eu não me engano, tá? Então, o ABC6 consegue simular esse tipo de situação, né? Você precisa entrar com a área do reservatório em planta, a altura do reservatório e a lâmina d'água inicial. Tá? Tem também o reservatório inline, né? Que é o que a gente está mais acostumado a ver, que também tem ali na bacia do Prosa, né? Tem uma série de barragens ali no Prosa, que vocês devem conhecer, e o ABC6 então consegue simular esse tipo de situação, tá joia? Você precisa entrar com os dados do reservatório, né? A cota da crista, a cota do fundo do reservatório, tá? A cota da lâmina d'água inicial, parâmetros do vertedor, né? Basicamente a largura do vertedor, coeficiente de descarga e a cota dele, tá? E também tem que entrar com a curva cota-volume, né? Que dá a relação para nós de qual volume que o reservatório tem, dependendo aí da profundidade de água que tem dentro dele, tá joia? Muito bem, e aí depois de preencher todos os dados necessários, a gente clica em calcular aqui, o programa apresenta essa tela de processamento e vai dizer se está tudo ok ou não. Tá? E é possível ver os resultados. Os resultados basicamente são os hidrogramas, né? E aí vai mostrar para a gente o hidrograma total, o hidrograma amortecido na bacia, né? Os hidrogramas de contribuição. Quando eu tenho um reservatório, por exemplo, né? Em que eu tenho um armazenamento, né? Ele vai mostrar o quanto foi reduzido, né? De vazão de pico. Tá? E também os gráficos de precipitação efetiva, né? Precipitação total e a efetiva aqui vermelhinha. Tá joia? Muito bem. Então, esse daqui é o exercício que nós vamos fazer. Tá joia? Bom, a primeira aplicação, o primeiro exercício aí com a BC6. Tá joia? Eu já vou ler aqui o exercício e aí eu vou gravar um vídeo só para ensinar a baixar e aplicar. Baixar e aplicar o ABC6. Tá? Então, exercício. O canal que atravessa uma cidade foi projetado para um período de retorno de 50 anos, para uma chuva intensa com 4 horas de duração. A bacia hidrográfica referente à seção de uma ponte sobre o canal está indicada na figura abaixo. Você tem aqui uma ponte, você tem um canal principal, esse canal ele foi dimensionado aqui, né? Ele era natural anteriormente, mas foi dimensionado para um período de retorno de 50 anos e uma duração de chuva de 4 horas. Tá? Então é possível a gente observar que a montante da bacia ela tem uma certa característica, né? E é diferente um pouco da parte jusante aqui, que nós vamos chamar de subbacia A. Bacia A. Então, a bacia A tem uma área de 50, a bacia B de 100, o CN da A é de 70, o da B é de 65. O tempo de concentração em horas aqui da bacia é 3,5 e da B é 5. A velocidade, né, do escoamento da água é de 1 metro por segundo em A e em B é de 1,5. E o comprimento do canal tá joia, dentro da bacia A é de 12,5 e da bacia B é de 27 quilômetros. Tá? Aí que ele pede para a gente adotar o valor X, que nós vamos ver o que é em breve, igual a 0,10 para amortecer a onda do canal, a onda de cheia no canal, tá? Pelo método de Muskingum. Vamos ver isso aqui em breve. Muito bem, então a questão é a seguinte, né? Você tem duas partes de uma bacia só, mas a gente consegue subdividir ela em mais, né? Bacias para tentar representar melhor as diferenças de uso e ocupação do solo, tá ok? Então a água vai cair em cada uma delas. E aí a questão é que nós precisamos então gerar o hidrograma. A gente vai fazer com que esse hidrograma seja propagado no canal, tá joia? Ao ser propagado no canal, esse hidrograma ele sofre um amortecimento, porque o canal é como se fosse
é um pequeno reservatório, né, que vai segurar a água um pouco, embora vá levando a água para jusante, tá ok? Então ocorre um pequeno amortecimento no canal e vai gerar um hidrograma final, né? E a gente precisa verificar se a capacidade desse canal não está sendo superada por esse hidrograma, né? À medida que eu junto o hidrograma propagado da bacia B com o hidrograma A, vai me dar um hidrograma total. Será que a vazão máxima suportada por esse canal, ou seja, a vazão para a qual ele foi dimensionado, é maior ou menor que a vazão de pico do hidrograma? Se a vazão do canal for menor do que a vazão de pico do hidrograma, opa, então eu posso ter um problema de inundação, porque o canal vai extravasar, né? Já que a vazão de pico do hidrograma é maior que a capacidade, que a vazão de capacidade, a capacidade de vazão do canal, certo? Então, muito bem, então a gente tem que inserir os dados de chuva, adotar um método para separar, né, o escoamento, ou seja, para gerar a precipitação efetiva. Nós vamos utilizar o SCS, né, utilizar a curva número, e depois propagar, né, esse escoamento. Essa água vai escoar superficialmente, vai cair no canal, vamos propagar o hidrograma do canal e verificar lá na jusante se esse canal tem condições de suportar esse escoamento. Tá joia? Muito bem. E tem uma segunda parte do exercício, que é esse canal não tendo a capacidade de segurar, né, a vazão, a gente pode pensar na construção de um reservatório, tá? Esse vai ser um próximo exercício, tá ok? E aí a gente pode simular, né, a alteração do CN na bacia, tá joia? Para ver o que vai acontecer com o hidrograma, tá bom? Então vamos lá. É isso, essa daqui é a aula 2 e nós vamos ver agora na prática o ABC6.